eu vou errar teu nome várias vezes. Eu errei o nome do meu cara, meu ídolo, meu amigo de anos. Estênio Garcia não, Estênio Soares. Aí ele, eu gostei, mas meu nome não é Estênio Soares. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Começando mais um episódio do Sem Jaleco. Ele já está agora. Você vai começar das próximas vezes? Posso começar? Faça Posso. Uma iniciação. Quer que eu comece esse? Eu acho que você devia começar esse, porque o doutor aqui é um cara. Já disse que é um doutor. Doutor. É um Voltamos para a odontologia. Voltamos um pouquinho para a odontologia, mas esse valeu a pena, viu? Porque... Cara de fora. Cara de fora. Eu vou até curioso pelo sucesso esse nacional. sotaque dele. Esse sotaque dele é da onde? Vamos perguntar, né? Vamos perguntar ele. Então apresento a vocês o grande doutor Alexandre Ponte. Fale um pouquinho, meu amigo, da sua vida, como você chegou até aqui e de onde você veio, de onde você nasceu. Para onde tu vai voltar hoje? Onde você volta hoje. Conte e dê uma breve resumida da sua história aí pra gente. Beleza, pessoal? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite aí pra todo mundo, né? Que tá escutando a gente. Primeiro agradecer o convite do Rafa aí, do Ronaldo, do Felipe também. E viemos aqui, né, para bater um papo aí sobre odontologia, sobre a vida, né? Vim de Maceió, mas eu sou paulista, do interior de São Paulo, né? Eu acho que meu sotaque já deu uma entregada, não deu? E vim aventurar aqui para Maceió, depois eu posso contar um pouquinho mais, né, de como foi isso daí. Qual é a tua cidade lá do interior? Parapuã, próximo a Presidente Prudente. Na região ali de... É próximo da sua cidade lá? Que você é próximo Marília, de Mococa. Você conhece Mococa? Mococa não. Rapaz, isso não é possível, cara. O cara de São Paulo não conhece Mococa. Mococa é a cidade mais interessante que existe em São Paulo hoje. Não, Mococa não. É ali Prudente, é quase Mato Grosso do Sul. Sim. Próximo à divisa ali. É porque, na verdade, Mococa fica na divisa com Minas Gerais e você fica do outro lado de São Paulo. Eu até achei que Mococa fosse Minas. Não, é a última cidade, eu sei bem, viu? É a última cidade de São Paulo, na divisa, da próxima cidade que vem já é Minas Gerais. Entendi. Então aí vim me aventurar, né? Depois que eu me formei, já vim bater aqui em Maceió já. Mas tu conhecia Maceió antes, não? Não conhecia. Na verdade, quando eu me formei lá no interior de São Paulo, uma cidade chamada Damantina, eu não queria ficar no interior e nem queria ir para a capital. Sim. A capital eu não gostava muito, achava que não era interessante e lá no interior tinha poucas oportunidades, né? Quantos habitantes tem a cidade lá? A minha cidade tem 12 mil habitantes só. 11.999, tem que pensar isso, né? Dá uma forçadinha, né? Cidade pequena a gente costuma dar uma... Dá uma aumentada, Dá uma né? aumentadinha, né? Conta pra ficar melhor. Com os cachorros, com o que tiver, né? É isso aí. E aí que resolvi, falei... Eu pensei em ir pro Mato Grosso, que na época a gente vislumbrava muito a região do Mato Grosso, quem se formava em odontologia. Cheguei a pensar em Portugal, né? Que meus pais são portugueses e, enfim. Você tem cidadania portuguesa? Eu tô tirando agora. Sim. Vou tirar agora pros meus filhos, pra minha esposa. Massa. Pra ter, né? Quem sabe, né? Uma situação meu filho precisa, ou enfim, alguma oportunidade por lá, né? Isso. Mas pensei, só que a odontologia tem uma parte que tem que fazer lá, lá é medicina, né? E depois que faz a especialidade em odontologia, então tem toda uma adaptação. Isso. A princípio não daria certo pra mim, né? E aí, dando uma pesquisada, eu conheci uma pessoa em Maceió que estava dando umas aulas no SESMAC e resolvi vir pra Maceió com a cara e com a coragem. Mas tu veio já pra morar mesmo? Não, ou tu vim veio pra passar conhecer? uns 15 a 20 dias. Certo. Né, pegar uma praia também, dar uma Foi olhada. Pajuçara, Praia de Francês, Gunga. Dar uma olhada, né, e ver, né, as oportunidades. Isso era que época? Que ano, mais ou menos? 2005, isso. Sim. 2005. Aí, deu uns 15 dias, liguei pro meu pai, falei, vou ficar. Manda o pai, resto das minhas coisas aqui que pai, eu vou ficar. O gajo, o que você vai fazer aí, gajo? Ele falou, tem certeza e tal? Eu falei, tenho, já arrumei aqui um emprego ganhando pouco, né? Sim. Muito pouco, então, mas... você foi funcionário de alguém. Fui. Eu fui bater currículo, peguei ônibus, currículo debaixo do braço e fui perguntando se estava precisando de dentista, né? E aí um cara me aceitou lá, uma clínica na Ponta Verde ali, no bairro, né? Comecei a trabalhar meio período, o dinheiro que eu ganhava não dava nem para me sustentar, meu pai... Morava onde lá? Eu morava ali próximo de Ponta Verde. Sozinho, tranquilo? Sozinho. E meu pai me dava uma força no começo, foi ali que eu comecei a minha trajetória, né? Comecei a trabalhar lá, comecei a ter um pouco mais de network, conhecendo um, conhecendo o outro.
E foi aí que eu comecei a ortodontia E também. já era professor aí, não? Não, nem Era ortodontia eu tinha recém-formado, feito né? ainda. Recém-formado mesmo. Não, lá. tinha acabado de sair da faculdade, peguei o currículozinho e vim pra cá, pra Maceió, no caso, né? Sim. E aí comecei ali minha trajetória. Aí comecei meu primeiro curso de ortodontia ainda, fiz atualização, né? Depois fui fazer especialização. Aí sim que eu comecei essa trajetória de docência, né? E esse perrengue, Depois assim, mestrado, enfim. essa época toda eu morava só, chegava em casa e ter que fazer as coisas, Sim. lavar, passar. O que tu já tinha essa. Em casa, tu já tinha esse Autonomia. preparo, essa autonomia, tu teve que aprender isso. Né? Cara, a batalha foi grande. Até porque quando eu vim embora de casa, né? Você eu tive... vivia bem na sua cidade, né? Você Então, é um cara de classe média alta. a minha história é o seguinte, né? Eu passei por uns problemas lá, a minha mãe faleceu no primeiro semestre da faculdade, né? Então foi assim, foi a época pior da minha vida, foi a época Isso. mais difícil. E, enfim, foi até difícil continuar, tal, não sabia se continuava, se não continuava. O primeiro ano foi bem ruim. Acho que isso também eu quis mudar um pouco de ares, assim, acho que foi um Isso. pouco É um por isso recomeço, também. né? Um recomeço. E assim, eu tive uma infância de classe média alta. Sim. Só que meu pai, na minha adolescência, fez alguns negócios não bem sucedidos e passamos um aperto grande, cara. Entendi. Tanto que a minha faculdade fiz no aperto, Sim. trabalhava junto. Meu pai tinha uma pizzaria nessa época, Uhum. ajudava de final de semana, ajudava à noite quando eu chegava da Primeiro faculdade. português que tem pizzaria, geralmente é padaria, não? Ele teve supermercado, teve pizzaria, ele teve um monte de coisa. Ah, Na época que ele tinha um poder aquisitivo bom, ele tinha supermercado. ah. Aí ele foi entrar com um negócio de carreta. Sim. Foi aí que... É aquele negócio, mexer com o que não sabe, tem Dá que um tomar passo cuidado. maior do que as pernas, às vezes, né? É. Na verdade, meu pai, assim, do interior, sempre foi do negócio do falou, tá falado, combinado Sim. é combinado, Sim. e ele foi enganado por algumas pessoas, enfim. Ele comprou a carreta de um cara, Ah. só pra vocês terem uma ideia, e na boca, assim, pagou. Quando faltava pouco pra pagar, o cara tava devendo ao banco, e o banco veio e tomou a carreta. E ele praticamente pago, né? É. Esse aí foi um dos tombos tombos grandes. grandes que levou a gente pra uma situação difícil. Você tem irmãos? Tem uma irmã. E tem um irmão que faleceu também aos 8 anos de idade. Mas aí eu tinha 1 ano de vida, né? Então eu não cheguei a conviver conhecer. muito assim. É. Tinha meu irmão de 8, minha irmã de 6 e eu de 1 ano na época, Tua né? irmã é formada em. Minha irmã é dentista também. Também, Dentista ó, também. já teve um caminho, tua irmã abriu e disse, pô, gostei. Foi por causa dela que Eu você acredito que sim, cara. Porque eu vi as coisas em casa, vi o instrumental, sim. né? Tipo, eu acredito que isso tenha influenciado. Com certeza. Até porque eu não pensei em nenhuma outra coisa. fez? Ninguém né? da sua família é dentista, tirando ela. Não, só ela mesma. E aí, naquela influência, né? Acredito que realmente Mas ela não teve não pensei em consultório, nada. você, imaginemos, tu tá saindo da faculdade, ela já estava trabalhando. Já, minha irmã é 5 anos e meio, então acho que eu tava. Ela saiu, meio que saiu e eu entrei, né? E ela trabalha na Trabalha, sua cidade. mas é na tua cidade lá? Trabalha lá. Hoje ela trabalha no PSF lá. Não dava pra vocês ficarem, não, porque 12 mil pessoas Não não dá, dava, não. não. Só já tinha uma Já dentista aí. da mesma mesma família. família dava, não. Foi bom. Complicado. Você tá certo. Não, mas tinha mais gente, pô. Tem mais dentista Não, eu lá. imagino. Mas deve ter mesmo. Além de tudo, tinha mais, né? Nós somos 25% de todos os dentistas do mundo. Então, Lá tem eu fiz faculdade? Tem essa próxima que eu fiz, né? Que é de Adamantina. Quanto tempo Mas de na lá? cidade mesmo não. Né? 34 quilômetros. É pertinho. Tu ia e voltava todo E aí dia? voltava todo dia. Eu voltava porque eu ajudava meu pai também, trabalhava. Então, Trabalhava à estudava em noite. aldeia, Chegava lá mesma de coisa. carrão na faculdade? Nada, cara, nessa época. Se fosse antes, Chegava eu a ia carreta, chegar. chegava a carreta do teu pai. A carreta. Se fosse antes, eu acho que eu chegaria, sim. Mas como por toda essa situação que eu expliquei, o entendi. negócio não foi rodou. fácil, não. Era ônibus mesmo, era batalha. Tanto que eu vim, na época que eu vim pra Maceió, eu vim de ônibus, não vim de avião, Tu não. viu de onde? Cara, eu vim de ônibus, foi sofrido. Caramba. Acho que 2 dias e pouco, não me lembro muito, sim. mas 2 dias e pouco de viagem. Quando eu fui me despedir da galera, assim, eu falei, até chorei, né? Porque já fazia parte da minha família, de tanto lógico. tempo que você tava convivendo, né? Mas quando eu olhei assim, cara, que eu passei em Maceió, eu falei, meu, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Imagina. Tipo, sem estratégia zero, né? Mas, tipo, só sentimento. Porque eu sempre toquei minha vida no sentimento. Até hoje, cara. Até hoje eu sou muito assim. O emocional teu, ele fala muito alto. Me fala. E graças a Deus sempre me abriu portas bacanas. Que coisa boa. Eu sempre vou no meu íntimo aqui, falo um pouquinho com Deus e vou. Aí tu chegou lá, Maceió, linda cidade, pegasse um lugarzinho bom pra morar? Cara, não, um pelo lugar. preço? Pelo preço, tudo pelo preço. Nada muito ruim, cara. Eu também não Sim. vou aqui né, exagerar, mas nada chique. Sim, Né? A princípio, ônibus
táxi, acho que nem tinha Uber na época, não sei. E a carreira Acho que não, solo é. começou quando, Alexandre? Quando você resolveu Montar o empreender? seu. Vou começar agora aqui em Maceió. Foi em que época? Então, cara, eu comecei a trabalhar para os outros, comecei na ortodontia, fiz atualização, né? Eu acho que o empreender já é genético, cara. Meu pai, ele sempre foi empreendedor, né? Então, eu não sei ser funcionário. Sim. Na verdade, educacionalmente, eu não sei. Uhum. Né? Meu pai sempre teve os próprios negócios, eu acho que tenho certeza absoluta que isso influencia. Claro. Né? Então, assim, eu sempre fui de negociar. Meu pai tinha supermercado, sempre estava lá, né? Então, eu sempre fui bom Eu sempre quis fazer as coisas nos meus erros, nos meus acertos, mas as coisas do meu jeito. Sim, Né? entendi. Obviamente, do meu jeito, junto com o sócio ou com quem estiver junto, né? Sim. Não é do meu jeito imponente, eu quero dizer. Entendi. Né? O jeito que... é uma característica, né? Com características minhas, marcante. Então eu sempre tive a vontade de empreender. Só na época não tinha condição zero de empreender, né? Então fui trabalhando para os outros enquanto fazia um pouco de capital, né? Aí eu comprei a primeira clínica, fui comprando um terreno, né? Inclusive esse terreno eu comprei num condomínio que eu ainda moro hoje, mas eu vendi esse terreno e comprei outro. Tu fez negócio. Fiz negócio. Aí é o que eu tinha, cara, na época. Surgiu a oportunidade de comprar uma clínica, 40% de uma clínica. Sim. E sim, aí eu não tinha dinheiro. Eu falei, ó, eu tenho um terreno. É. Eu tenho um terreno, mais uns trocados aqui. O cara pegou e foi aí que eu comecei a... Tá junto com esse cara até hoje, não? Não tô mais, porque o segmento na época era uma clínica com uma pegada mais popular, né? Entendi. Eu fazia ortodontia na época para eles, numa pegada mais popular. E aí ele gostava de mim, tipo, via que eu tinha potencial. E quando o cara queria sair, ele falou, Alexandre, compra você, né? Foi aí que eu entrei e negociei, né? Essa parte aí. Só que nunca foi o meu perfil, né? Eu tava ali, mas não queria estar ali, né? E era uma época... Não por bom ou ruim, não no demérito, mas não é o que eu vislumbrava para mim, Certo. né? E era uma época, eu digo sempre, essa parte de clínica popular de ortodontia, isso Eu deu acho uma que todo mundo já passou. Todo mundo né? já passou, Por acho que é ela. a escola, né? Nós somos ortodontistas, então Isso. já passou por isso. E esse tipo de clínica também tá caindo. Caiu muito. Porque você imagina. Vamos lá, a gente imagina que hoje a quantidade de ortodontista cresceu demais. Muito. Né? Eu digo sempre, eu também não sou daqui de Recife, mas há tempos atrás, eu já tive clínicas no centro da cidade. Isso. Então as pessoas saíam da periferia e iam para o centro para ir para o consultório e tal. Então concentrava muito em alguns consultórios essa quantidade de pacientes. Hoje, a periferia que está com muitos consultórios, então isso pulverizou de certa forma. Então você imagina que você deve ter chegado um dia a atender 40 pessoas. Sim, todo ortodontista já passou por isso. E eu acho que hoje não tem mais essa... É difícil você ver essa pegada hoje, né? Eu acho que essas clínicas, Ou né, então, como você tá falando... as franquias também, eu acho que dominaram muito esse mercado. Elas estão se né? reinventando, né? Então elas estão aumentando... o sarrafo tá aumentando, né? É. Então hoje em dia exige, para qualquer segmento, classe média, alta ou mais baixa, exige hoje uma experiência, né? Isso. Então isso. essas clínicas estão se reinventando. Você pode ver que essas clínicas estão se montando melhor, né? Claro. Se organizando um pouco melhor com as franquias, né? Isso. Aparecendo. Isso. Realmente, tá. Isso aí estão se reinventando. com Aí tu certeza. tava lá na tua atendendo aquela ortodontia popular, mas, bicho, não é a minha. Você se preparou também. Sim. Isso, não falando que quem tá no Claro, popular... não, tem muita gente tô falando, preparada. muita cara. gente Tem- preparada. Longe Hoje em disso. dia, no popular, tem muita gente preparada, claro. Muita Mas mesmo. você queria uma coisa mais intimista, mais com a valorização profissional, de certa forma, diferente, né? Resumindo, né, o que vocês estão falando, obviamente sem demérito algum, porque Sim. tem muita gente que Tem. gosta, mas eu não me satisfazia mais atender num fluxo e também, assim, pouco reconhecimento. Então, o que me desmotivava muito na época era eu querer fazer uma coisa e o paciente não tá muito aí, entendeu? Sim. Tipo, faltando muito, quebrando muito. Então, Sim. eu não chegava em casa e estava bem, né? Mesmo que eu tivesse ganho um dinheiro legal naquele dia, Sim. não estava bem, porque a minha vida sempre foi movida para eu gosto de entregar um resultado e ganhar o merecido. Sim. E não o inverso, tipo, independente, se tá bom, se tô terminando o caso ou não, indifere, ou
eu não me incomodo com o que um paciente não tá fazendo. Então eu me incomodo. Sim. Então isso me deixava incomodado demais. Eu não conseguia. Obviamente tem os pacientes que colaboram, mas tem muitos que não colaboram. Né? Mas- a porcentagem nesse nível, Sim. porque não é nem de dinheiro que a gente está falando, é educacional. Sim. Tem gente que não deveria pôr aparelho, não é porque tem dinheiro ou não, é porque educacionalmente ele não está preparado. Não cuida do bract, não escova, inflama a gengiva toda hora. Verdade. E, enfim. Então isso para você que recebe o paciente desmotiva. Total. Né? Desmotiva. Total, sem dúvida. E, enfim, aí foi isso que foi. Eu falei, ó, para eu poder sair desse nível, né? Para eu poder sair dessa situação, eu preciso saber mais. Sim. Porque eu sempre coloquei, né, como rumo na minha vida, quem sabe mais vai ganhar mais automaticamente e vai se posicionar melhor. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que você conhece mais, você também pode escolher os seus pacientes, pode não fazer muita questão de quem não quer, Sim. quer ser atendido, né? Como hoje eu falo muito para meus pacientes. Se você não tiver a fim de usar o alinhador, por exemplo, né? Se você acha que não vai usar, nem comece. Nem comece porque eu não vou te dar o resultado. Sim. Então não é bom para você, não é bom para mim, você vai gastar. Eu vou ficar frustrado de não conseguir te entregar o resultado. Então é melhor não começar. Fica assim, dente torto, né? Ou enfim. Mas eu me preocupo muito com o resultado. E, né? e eu, assim, o que eu percebo é que você gosta do que faz. Gosto. Né? Então, assim, Muito. além de tudo, você tinha gana, cara, sair lá do interior de São Paulo, vir para Maceió. Chega aqui, para crescer, tu teve que mudar, quebrar muitos paradigmas Com certeza. em relação a estudo, você não tinha network. Nenhum, zero. Zero, né? Então, assim, aí é tesão mesmo de odontologia, de ortodontia isso que você tem. Você, meu irmão, chega em casa, meu irmão, vou dar uma lida que eu gosto do que eu faço. Cara, é minha paixão, cara. Ah, Eu, tipo, não vou, né, com hipocrisia, dinheiro todo mundo precisa, sim. né? Eu tenho filho, eu quero dar o melhor que eu puder pra ele. Mas o que me motiva é desafio, cara. Cada vez estar melhor na ortodontia. Isso é o meu grande... Eu acordo todos os dias pensando... Eu durmo pensando em ortodontia, acordo pensando em ortodontia. A verdade é essa. Tanto que na minha vida eu sempre fui de vislumbrar, né? Por exemplo, MARP, né? De junção em adultos. Sem cirurgia, por exemplo, né? Explica o que é MARP rapidamente. senão- Nosso MARP, público não vai entender Vai nada. pensar que O tá MARP falando é de alguma coisa errada. um disjuntor palatino, né? Que tem parafusos no palato, Sim. que ele substitui a assistida cirurgicamente. Ou seja, antigamente na ortodontia não era possível fazer romper a sutura em adultos, né? sem cirurgia, em adultos, né? E aí veio o MARP para revolucionar isso, que é esse írex, é um írex modificado com parafusos no céu da boca, vamos Sim. colocar assim. E isso começou em 2000, começou não, já vem antes, mas em 2014 eu fui fazer um curso na Califórnia, justamente busca isso. Nem a Anvisa tinha esses aparelhos na época, para vocês terem ideia. Eu não poderia vir e comprar, porque não dava para eu comprei uns aparelhos lá Sim. e trouxe na mala para poder começar a fazer. Tanto que minha dissertação de mestrado foi um modelo modificado de MARP. Foi uma patente que eu tenho também. Sim. Enfim, eu sempre fui assim. Nos alinhadores, mesma coisa. Nos autoligados também fui pioneiro em Alagoas. Quando não se falava muito de autoligados, eu estava bem engajado com isso. Então, assim, eu sempre fui um cara que tô sempre olhando o que tá acontecendo. E sempre que acontece, eu vou atrás e... Tanto que agora os alinhadores impressos, que acredito que daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso, a gente também tá na vanguarda aí, Vamos né? sim. Mais uma vez aí. Me diz uma coisa, Alexandre. Eu conheci esse rapaz lá em Arapiraca, Sim. certo? E numa puta clínica já, né? Uma clínica já organizada. E que momento você foi para Arapiraca? Como é que aconteceu isso? Em Arapiraca, cara, eu trabalhei por um dentista, um senhor, na época, que ele foi um dos que me ajudou, me incentivou a gostar da ortodontia, porque eu gostava nada da ortodontia na faculdade. Porque a gente nem conhece a Na ortodontia faculdade na não vê. faculdade. Na faculdade a gente só vê análise cefalométrica, eu acho. Só pra assustar. Só pra né? assustar. Assustar, Ou dobrar uns dobrar negócios fio, lá dobrar que fio. não leva a nada, tipo, não vai usar nunca mais na vida. Se quem não for ortodontista, óbvio, né? E ele foi o incentivador, porque quando eu trabalhava lá de clínico, na clínica dele, ele, em Arapiraca também, porque depois que eu saí lá da Ponta Verde, eu já fui trabalhar com ele em São Miguel dos Campos, depois fui trabalhar com ele também em Arapiraca. Aí eu ficava viajando, né? E aí comecei a ver os casos, cara, comecei a gostar da ortodontia, né? Vi aqueles dentes todos apinhados, dente torto, e você vê como a gente muda a vida das pessoas, cara. Vocês sabem, vocês são são ortodontistas, a gente realmente muda. Principalmente quando você faz casos com cirurgia ortognática associado. Cara, você muda a vida da pessoa.
Muda Com literalmente. certeza. Não tem pacientes mais agradecidos do que os que fazem cirurgia ortognática, por exemplo. Porque são pessoas que foram sofrendo durante toda a infância, Sim. enfim, Bullying, né? etc. Bullying, etc. E aí foi lá, cara, trabalhando lá, que eu me apaixonei pela ortodontia e foi a convite dele. O que é interessante, cara? Aonde hoje a nossa clínica tá, o nosso curso em Arapiraca, foi a clínica que é dele. Então eu fui trabalhar para ele, fui embora depois porque tive que começar a estudar, e, enfim, aí tive que dar uma parada. E aí depois, quando ele fechou a clínica, aí eu voltei para lá. Aí agora eu que voltei lá com o Anel, né, onde você foi e viu. Aí voltei novamente, só que não só com uma clínica também associada a curso, né? Então lá a gente dá curso, que é o nosso carro-chefe, Sim. mas nós também temos os atendimentos de Normais, pacientes, pô. de paciente normal. Como uma clínica sua mesmo, né? Então fui lá por conta dele, né? Por convite dele, conheci Arapiraca por convite dele. Agora hoje, o teu tesão mesmo é nos alinhadores. Eu gosto muito do autoligado, né? Eu Sim. não posso, né, falar que não, mas hoje a minha energia toda, né, tá nos alinhadores, porque a gente está desenvolvendo uma nova situação, né? Sim. Então eu hoje estou muito engajado nisso, mas Então, vamos gosto do autoligado. Aproveita Gosto do já autoligado. o Também. ensejo aí, já começa a falar um pouquinho do Easy Align para o pessoal entender que ideia é essa, como é que tá fazendo, como é que tá trazendo isso para o E pessoal assim, entender. já pegando esse gancho com o Rafa, fazendo um paralelo com o Invisalign, que é o público Isso. que conhece. O que é que o Invisalign faz? A diferença qual de um para pra outro. Isso. Então, quando eu comecei nos alinhadores, né, eu obviamente comecei como Invisalign, como muita gente, né? Invisalign é uma empresa reconhecida Consolidada, mundialmente, consolidada, é de qualidade, né? Tudo que a gente está fazendo hoje é por conta dela, Sim. né? Que podemos arredondar aí por 1997, 1998, quando começou o sistema CAD/CAM, né? Sim, Onde isso. você já fabricava todos os alinhadores sequencialmente, vamos Sim. dizer assim. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje depende a eles, né? Então, fui buscá-los, né? De primeiro, comecei a trabalhar com Invisalign, né? Você gosta de novidade, com certeza você chegou cedo na Invisalign, né? Fui para Invisalign, comecei a trabalhar bem com ela e comecei a apanhar primeiro, como todo mundo que começa, porque o alinhador é muito novo, então apanhei no começo bastante. E, enfim, esses apanhando fui também melhorando, né? Falei, pô, não vai por aqui, que não vai dar bom, né? Uma delas é não fazer o paciente entender que ele precisa usar 22 horas por dia. Isso qualquer alinhador, né? Enfim, aí comecei a trabalhar com ela. Só que eu comecei a perceber, quando o meu conhecimento foi aumentando, que eu poderia fazer as mesmas coisas, tão quanto, ou melhor, com outro tipo de aparelho. Ou até mesmo fabricando meus próprios Em aparelhos. office, né? Que a gente chama em office. Exatamente. Eu poderia fazer. Por quê? Porque por mais, pessoal, que a odontologia, a tecnologia está avançando muito, o dentista ainda é protagonista. Sim. Né? Então eu não posso jogar o sucesso ou o insucesso do que acontece nos meus casos ou para a tecnologia, né? Na verdade, a tecnologia é para nos auxiliar, mas o protagonista é o ortodontista. Planejamento, condução, mecânica acessória quando necessário, né? Então eu percebi que, tipo assim, eu tinha uma boa ferramenta, mas que eu também pagava caro por isso. Né? Pagava caro para ter uma boa ferramenta e que eu também teria condições de ter outras boas ferramentas gastando muito menos. Consequentemente, eu poderia cobrar menos dos meus pacientes e aumentar a minha lucratividade. Foi aí que começou a ideia de, então, por que não fabricar meus próprios alinhadores? Né? E aí tem um aluno, né, o Andrew, que hoje ele é meu sócio na Easy Align. Ele já foi aluno meu de ortodontia um tempo atrás e depois ele recomeçou lá em Arapiraca, né? E ele há uns anos já fazia os próprios alinhadores no consultório dele. Aí ele falou, Alexandre, por que você não faz, cara, os seus próprios alinhadores, né? Eu até te dou uma força aqui, ele entendia bem de ortodontia digital. Entendia não, ele entende muito bem disso. Ele é um dos caras que eu conheço que mais entende de ortodontia digital, né? De odontologia ali, nessa parte de digital, né? E setup, essas coisas, né? de tudo, cara. De impressão, de tipo de impressora. Ele é um cara muito engajado nessa parte aí. Antenado, né? Antenado. E aí ele falou, por que você não começa, cara? Eu falei, bom, vou começar. Aí comprei uma impressora, comprei uma plastificadora P7, comprei lá um motorzinho comprei tudo que precisava para eu fabricar um alinhador, né? Impressorinha de etiqueta, enfim. Mandei fazer caixinha, logo, né? Tudo certinho. E comecei a fabricar meus próprios alinhadores.
Porém, surgiu um problema. Mas você Inclusive, você tá falando de plástico ainda. plástico, só plástico, né? É plástico nesse momento. Então surge um problema. Fica até uma dica para a galera que pretende usar um in-house, por exemplo. O grande problema do in-house é a questão de tempo. Então o que acontece? Eu não tinha rotina. Eu tava aqui, tava em São Paulo, tava não sei aonde, aí eu botava um modelo para imprimir, tipo, final de tarde no consultório, por exemplo. Porque fica horas lá, né, imprimindo. Uhum. Aí eu acordava de manhã, às vezes tinha falha de um modelo, por exemplo, que acontece, não tem jeito, né? Às vezes não falha, às vezes falha, enfim. Aí eu tinha que tirar da plataforma lá, né, com álcoolzinho e tal, deixava lá. E aí tinha que refazer esse que botava para imprimir esse que falhou, por exemplo, Uhum. e atender, por exemplo, ou dar aula, né? E aí um modelinho na bancada, tipo, às vezes eu deixava já um pouco plastificado, sem recorte. Sim. Aí eu comecei a perceber rapidamente que não daria certo para mim. Você não tinha tempo. Não daria. Requer tempo aí. Requer tempo. Então, assim, quem for trabalhar com in-house tem que ter tempo e tem que ter uma rotina. Senão nem paga curso que não vai rolar. Uhum. Aí que comecei a pensar, então assim, eu tenho que fazer um cálculo. Compensa eu pagar alguém para fazer essa parte? Só para mim? Sim. Aí, será que compensa? Não compensa, cara. Imagina você ter um funcionário para recortar, para fazer toda essa parte que eu tava falando. Sim. Você pagar décimo, salário, pagar tudo para essa galera, né? Será que não é melhor comprar numa empresa? Se você colocar né? Porque você vai gastar material, vai gastar tudo, vai pagar salário, então não compensa. Aí eu falei, poxa, o que eu faço então? Eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho curso, eu já tenho muito aluno e tenho ex-alunos, eu vou investir mais. Aí conversei com o Andrew na época, né? E aí, vamos montar uma empresa, tal. Ele falou, vamos embora. Então, o que a gente teve que fazer? Eu falei, então eu vou agora investir mais para usar para mim e para vender. Sim. E aí eu coloco no curso e coloco para quem quiser credenciar. Os meus alunos, ex-alunos, pessoas que eu nem conheço, enfim, a empresa vai ganhando proporção, né? Uhum. Então aí já começou a fazer sentido, porque não era só mais os meus, era o do curso e era para quem quisesse. Sim. Aí começou a fazer sentido. Só que para isso, cara, eu precisei aumentar o nível de investimento. Então já uma plastificadora P7 já não dava certo. Aí tivemos que comprar uma plastificadora profissional, né, que você tem controle de temperatura, controle de pressão, tal, associada a compressor, para você melhorar o seu desempenho, né? Aí tá a tua veia não só de ortodontista, não só nessa área de saúde, mas a veia empreendedora. Sim, Né? sim. Aquilo que esse risco aí, não, você pode ser o cara que entende do processo, mas você se arriscar. O empreendedor ele tem esse risco aí. Com certeza. Porque o investimento começou a ficar maiorzinho. Claro. Aí foi uma plastificadora, aí tivemos que comprar porque assim, se eu quero fazer um alinhador de qualidade, cara, eu preciso ter um software de planejamento de qualidade. Isso. A Invisalign até, o CleanCheck é bom, mas tem softwares tão bons ou melhores. Que é o NemoCast, por exemplo. E as pessoas não sabem, né? Sim. E as pessoas não sabem disso. Né? Não sabem, porque a informação às vezes não chega. Mas o NemoCast é um programa espanhol, é um dos melhores do mundo. Então, que é o que você usa. É o que a gente usa. Então a gente consegue, nesse programa, se você pedir tomografia da face, a gente consegue articulador virtual, posicionar o côndilo, ver côndilo, consegue ver movimento da raiz dentro do osso. Tá? Então, assim, a Nemo, ela tá na vanguarda. Pra mim, assim, é questão de opinião, né? Mas pra mim é melhor. Se não é melhor, é uma das, com certeza, né? Então não perde nada. E o custo, né, comparando com na época a gente pagou aproximadamente R$20 mil, né, nesse sistema. Sim. E paga por mês uns 300, 400 reais. A gente tá pagando acho que uns 800 reais, mais ou menos, porque a gente vai pegando módulo, né? A gente já mudou agora para umas outras coisas, a gente fez um upgrade, aí já tá numa mensalidade aí de uns 800 reais, mais ou menos. Então foi um investimento disso, a plastificadora mais uns 12 ou 15 mil na época, não me lembro. Fora as outras coisas, né? Então ainda era plástico aí no começo. Só plástico, tá? Tá. E que momento chegou a resina nessa história para o pessoal entender também um pouquinho da diferença de resina para plástico? Cara, e aí então, Rafa... Resumidamente. Aí, cara, vem do nosso incômodo sempre. Tipo, é entregar melhor resultado. Então o que a gente começou primeiro? Pesquisar plásticos. Qual é o melhor plástico? Poliuretano, PETG, começou a procurar, e comprava essa, sempre tentando melhorar o quê? A previsibilidade. Né? Tentar entregar mais. Porque o plástico, tipo, ajuda, tá? Se um plástico é pior, vai entregar menos, né? Se um plástico é melhor, vai entregar mais movimento. Tanto, nenhum deles entrega 100% de previsibilidade no movimento. Mas, enfim, melhora. E, cara, a gente sempre incomodado. Aí começamos a ler sobre o impresso.
Cara, ó, esses alinhadores com memória de forma. Lá. Aí a gente descobriu um credenciamento em São Paulo, pela GM, né? Que o professor Daniel começou a dar esse credenciamento. E aí eu e o André conversamos, falou, pô, acho que é a hora da gente ver isso aí, né? Pra ver se a gente entra num outro nível. Aí combinamos, o Andrew foi, né? Pela empresa, fez esse credenciamento e voltou, cara. Tipo, é assim, assim, assado, me explicou. Me deu uma aulinha, vamos dizer assim, né? Do que tinha sido lá. Repassou. Repassou o que tinha sido lá. E aí falou, ó, pra colocar isso, a gente precisa comprar uma curadora. Precisa comprar isso, né? Tudo tecnologia da Coreia, tá? E precisa comprar as resinas e vamos embora, se quiser, né? E aprender. Aí vem no que você tava falando. Tipo, a gente não raciocina muito, não. Nesse sentido, eu não tenho muito medo disso, não, sabe? Sim. Porque trabalhar, a gente trabalha, né? E aí fizemos investimento. Compramos curadora, compramos tudo que precisava, impressoras específicas para poder fazer isso. Compramos tudo, começamos a comprar resina e começamos a testar. E estamos aí hoje nessa luta aí, né? E hoje eu dou graças a Deus de ter feito isso, Sim. porque hoje a gente está entregando muito melhor os resultados do nosso consultório. Então, e também para o nosso cliente, porque a previsibilidade aumentou. Eu menos que Rafa, porque Rafa, de fato, hoje Atua, né? eu já não estou atuando. Mas eu tinha uma dificuldade e dizia o seguinte, sempre ao meu paciente, olha, alinhadores, eles são sensacionais. Só que eu sempre acho que a gente pode ser que a gente atue com técnicas híbridas. Uma finalização, mesmo com o Invisalign. Eu apanhei também, todos nós apanhamos. Eu não tenho, estou longe do conhecimento que você tem, longe do conhecimento de Rafa, porque realmente o meu caminho foi diferente. Mas você ainda acha assim, é plausível você alinhar com outras técnicas, inclusive com aparelhos fixos, eu vou dizer o que eu fazia, tá? Paciente, ó, fulano e tal, sei lá. Nós vamos terminar o teu caso em tal época, pela previsibilidade que se tem no alinhador, mas vamos passar aí uma semaninha com um aparelhozinho fixo, só pra gente dar aquele torquezinho que eu quero, alguma coisa assim. E eu fiz muito isso. Na minha clínica deu certo. Ou não deu, né? Tanto é que eu não estou mais na clínica. Mas, enfim, meus pacientes caíram satisfeitos. Você acha Os meus não usam, não. Os deles não Sou usam. bem sincero. Meio chato. Se eu chegar pra ele e falar assim, vamos botar um fixo, meu amigo, é o mesmo que dá um o tiro. poder, sim, mas você então acredita que, por exemplo, esse tipo de coisa que eu fazia na clínica não está em desuso ou eu acho que não está em desuso, não. Não, hoje é complicado hoje você terminar um caso muitas vezes complexo só com alinhador. Então, desculpa, eu tava na vanguarda. Tava. Né? Porque assim, se não é Bract, tá? É um botão, sim, é um mini implante, sim, é um elástico classe 2, é um elástico classe 3. Então, sim, mecânicas acessórias precisa, não tem jeito. Certo. De repente, escapar de um Bract, beleza. A não ser um mapeamento lá que você faz e não desfaz de jeito nenhum. Que pode acontecer, cara. Verticalização de um molar. Verticalização de um molar, né? Alguma coisa assim. Mas a necessidade, cara, ainda, a tecnologia ainda ela não conseguiu entregar 100% sem mecânica acessória. Acho que tá longe disso ainda, tá? Então minha carreira não terminou no lixo. Não, com certeza não. Ainda a gente tem essas dificuldades, não adianta o alinhador, ele não entrega todos. Na verdade, o aparelho fixo não entrega todos os movimentos. Sim, é verdade, você vai verticalizar o molar, por exemplo, muitas vezes faz cantilever, né? A gente faz mecânicas também acessórias no Bract. Sim. Intruir molar, mini implante, né? Enfim. Então, isso ainda é. Mas o alinhador impresso, cara, tá entregando mais do que os plásticos. Tipo, vamos supor assim, ó, na literatura, seja Invisalign, seja o que for, inclusive o artigo sobre o Invisalign, né? Sim. É em torno de 60% de previsibilidade no primeiro setup, cara. Em média. Média, veja. Por isso que os planos normalmente são o quê? 20 mais 20. Sim. Né? Tanto mais tanto. Porque ou ilimitado. Ou ilimitado, que vai ser vários refinamentos, vamos colocar assim. Então, como é que eu chamo, cara, de refinamento? Supondo, eu usei 20 alinhadores. Como é que eu posso chamar de refinamento usar mais 20? Não pode ser refinamento. É um outro tratamento. O que é refinamento? 20 mais 3? 5. Isso. 20 mais 5? Isso. Né? Aí é refinamento, que é a fase de finalização da horta, que a gente vai lá, dá uma dobrinha. Só quando fala 20 mais 3, é 20 placas com mais 3, 20 placas com mais 5, porque
20 mais 20 é de outro novo, tratamento. é outro tratamento. Eu fui a 50%, agora quero atingir o 100%. Pois É mais ou menos isso, né? Então, para você ver Concordo. como o alinhador não tem essa previsibilidade que se vende na mídia, né? Isso. Então, isso que a gente também, como ortodontista, tem que começar falando, porque o paciente chega lá vislumbrando como se fosse tudo muito fácil, muito simples. E não é assim, é um aparelho, poxa, é um tratamento. Vai ter as dificuldades, vai ter o ponto positivo, o negativo, né? Exatamente. Então, a gente não pode iludir as pessoas. Mas o alinhador impresso, cara, a verdade é que o impresso na odontologia tá vindo firme em tudo, implante. Sim. O Rafa gosta de implante, já tem impressão de dente, impressão de prótese total, Já vem tudo né? pronto. né? Impressão de protocolo. Protocolo. já vai Agora tudo isso, aqui. assim, ainda tá se ajeitando, Sim. né? Tem a questão de resistência. Só que, Então, tem uma... só que é muito no rápido. futuro. Né? E hoje é muito rápido. muito rápido. As coisas Tem acontecem uma, muito rápido. assim, mais móvel, assim, ele é mais, digamos assim, ele se ajusta melhor na boca do paciente. Então, o a alinhador... mobilidade dele. Perfeita pergunta. É uma das grandes diferenças. E ela é até simples de entender o porquê que ele vai entregar melhor. Então, por exemplo, um alinhador de plástico, o que a gente faz? A gente faz o modelo, certo? Sim. Faz o modelo, o dentinho tá tortinho. A gente vai fazer vários modelos até que esse dente chegue na posição certa. Isso, certo? isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho um modelo e venho com plástico em cima e plastifico Sim. e recorto. Sim. Então, o que tem entre o dente e o alinhador? O que a gente chama de gap. Sim. Então, por mais que você tenha uma boa plastificadora, fica um espacinho entre sim. o dente e o alinhador. Já o impresso é zero gap. Porque ele é impresso diretamente. Então, na impressora sai o alinhador, não tem modelo mais. Entendi. Então, sai o alinhador certinho na anatomia de cada dente específico. Porque esse alinhador é feito no computador. Então, a gente faz o arquivo no computador, o desenho do alinhador inteiro, e ele, quando sai na impressora, ele sai com zero gap. A outra vantagem, memória de forma. Então, o que acontece com o plástico? Vantagem da memória de forma O plástico você coloca, ele já tem o gap que você na produção. Aí você coloca, tira. O que vai acontecer? O gap aumenta, distorce. Isso é Ele vai fato. ficando cada vez mais. Cada paciente que tira de um jeito, né? Posso- Arranca- eu posso- Arranca assim, puxa de qualquer jeito. Aí você pode perceber, os pacientes falam, nos primeiros dias doeu, depois não dói mais. Por quê? Porque já distorceu. Posso falar com toda a minha falta de preparo que o plástico é o aço e a resina é o nitinol Dá pra Nitinol termoativado. termoativado, melhor ainda. Termoativado. Seria o termoativado. Então, Assim, mais ou menos. mais ou menos, guardado as proporções de elasticidade, certo? Porque você consegue fazer com o fio, você não vai conseguir fazer com o alinhador. Sim. Mas é mais ou menos essa analogia. Então, o que acontece com memória de forma, né? Aí você põe um alinhador impresso na boca do paciente. O paciente tira, põe, vai distorcer também, não vai? Vai. Você jogou na água, 37 graus, ele volta para a posição original. Então, é como se você usasse um alinhador novo todos os dias que você colocar na água quente. Sensacional. Por exemplo, Agora, Sempre, então, você indica sempre ao paciente, bote na água quente Todo pela dia. manhã. Todo dia. certo. Ou amanhã, ou à noite, ou a hora que ele quiser. Pelo menos Mas todo dia. alguma vez ele tem que botar na água quente. Pode ser toda hora E é que quanto quiser tempo na água colocar. quente? Rapidinho. Um minutinho, menos de um Ah, é minuto. coisa rápida. É coisa Não vai rápida. atrapalhar Não a atrapalha a vida, vida não. dele, Se o cara quiser andar com uma térmica, fazer um bochechinho pra colocar e tirar também pode. Agora, assim, pelo menos uma vez por dia. Mas se Certo. quiser colocar toda hora, sem problema nenhum Que também. massa. Me diz uma coisa, e para ser prático agora, para um outro tipo de público, que assim, a gente falou muito Sim, da sim, parte sim. técnica e tal, falou isso. mas já chegamos com essa tecnologia aqui em Pernambuco? Estamos chegando, estamos tentando aí, né? Aí. No Brasil, poucas empresas hoje fazem esse produto, tá? Sim, Aí deve ter umas 5 no máximo. tá. Tem umas 5 no máximo. no Nordeste, Brasil. como é que tá isso no Nordeste Nordeste? só a gente, assim, que eu saiba, né? Que tá aí na vanguarda. Ah, Tipo, pode ter algum aí que a gente não tem notícia, né? sim. Que faz só pra clínica dele, né? Mas assim, que tá aparecendo e que seja comprador pela única via que tem pelo Brasil hoje, Sim. não tem, assim, outro, né? Então, a Diferença de valores em termos de porcentagem. Boa com pergunta. Com o Invisalign, por Boa exemplo. pergunta. Acaba saindo mais barato que o Invisalign. Na verdade, o Invisalign hoje é o olhador mais caro, Sim. né? E tem os méritos deles, Exato, falar, enfim. tem os Não, méritos. não é no pejorativo que eu tô falando. Claro, Tipo, claro. ele coloca o preço mediante aos Sim. custos Quem dele. manda hoje no mercado é ele, né? E tá aí por mérito, né? Sim, sim. Em todos os sentidos. Então, assim, todos os alinhadores que eu conheço são mais baratos que a Invisalign. E o Sim. impresso acaba sendo mais barato, embora a unidade dele é mais cara, porque você usa menos alinhadores também. Isso que eu Que pensei. foi uma coisa que eu não citei aqui. Entendi. Então, assim, a gente aumenta o estagiamento também. Em média, por exemplo, para você distalizar um dente, empurrar um dente para trás, né? Para o Sim. pessoal entender. Isso. Um alinhador de plástico é 0,2 de movimentação. Sim. O impresso é 0,5. Isso. Então, a cada Mais 2 que o alinhadores, dobro. 1 milímetro. Mais que eu dobro. 1 milímetro. E 5 alinhadores para você fazer 1 milímetro.
de plástico, por exemplo, pra vocês terem Sim. uma ideia. Sim, E como entendi. também tem menos refinamento, gasta menos alinhador no final das contas também. Rapaz. Outra coisa importante, cara, que a gente não fala muito, Ah. porque a indústria, ela pensa muito na resolver aquele problema. Mas tem a questão do meio ambiente. Sim. Importante. Mas como eu Pra acho que onde tá todo vai mundo falando todos isso. esses alinhadores e Verdade. esses modelos? Mas Porque estão o de começando a plástico falar. é o modelo pra jogar fora e o alinhador. Mas eu acho Sim. que estão falando, porque eu fui no congresso de implante agora recente e já falaram, o Oswaldo Scopinho, eu acho que falou alguma coisa já em relação a isso. E esse material tá sendo jogado aonde? Sim. Então já tá, a galera já tá com essa visão aí de meio ambiente, sim, eu acho, viu, por aí. Isso é importante Aí falar. quando você pega o impresso que só tem um descarte Sim. e menos descarte também, porque você vai gastar menos, Sim. e o de plástico você tem o descarte do modelo e do alinhador. Eu não sei se vocês sabem, eu até soube isso faz muito tempo, eu tinha até esquecido. Até saiu o filme daquela negócio da panela Teflon, Sim. aquela empresa americana, Uhum. que contaminou, teve muita gente que morreu por causa disso. E até hoje, cara, a minha esposa foi dar uma olhadinha, cara, até hoje tem essa questão, cara, das panelas Teflon causam problema pra saúde. Vixe, mano. Melhorou e eu só uso isso faz tempo. Tá todo mundo lá. Aí eu falei, vamos parar de usar. Ela falou, agora já tá fudido. Tipo, Já tá. foi. agora já foi, cara. Já Estamos foi. todo mundo contaminado, já era. Então o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a empresa, né, ela pensa naquele problema, vamos resolver desentortar o dente do pessoal, mas e aí? A sustentabilidade disso? Então, assim, Onde é que a fica? tua ideia é chegar realmente aqui em Pernambuco, chegar Sim, primeiro nos estados vizinhos, sim. né? Para a empresa começar a espalhar. Curso aqui. Tá pensando Também em estamos fazer? pensando curso pra cá, estamos pensando em trazer alinhador pra cá. Sim. A gente também tá querendo expandir, não só aqui, como você falou, mas a gente tá indo já ano que vem pra Argentina. Sim. Na verdade, a gente tá indo, vamos fazer projetos lá na Latam, em alguns países aí. Sim. E, enfim, a gente tá com a meta aí de crescimento, porque a gente entende, Então 2025 vem bombando aí. se Deus quiser. Sempre Deus na frente, mas se Deus quiser, sim. A gente vislumbra um mercado de crescimento, porque realmente, por ser clínico, como eu tô falando pra vocês, tipo assim, eu não venderia algo que não estivesse sendo bom pra mim. Sim. Entendeu? De forma alguma. Então, assim, hoje eu tô muito mais motivado com meus resultados do que antes. Por que eu não vou repassar isso? É porque o projeto o projeto é teu. Assim, entenda? A criação também é sua. Aquilo ali, obviamente, você pegou ideias de outras Sim, pessoas, sim. mas Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? óbvio. Eu tenho ali toda a nossa equipe, né? Que é o mérito de todo mundo ali. Mas é isso Mas aí. quem tá pagando pra ver é ele. Mas, inclusive, pegando esse gancho de produção aqui, ele pegou o que eu falo sempre da Max Branco, contabilidade. Boa, Max Branco. Tem que Porque falar. a né, Max Branco Contabilidade, o que acontece? Eu, como dentista, que fui por muitos anos, eu tinha um problema com a contabilidade. Nós não somos preparados para fazer contabilidade. Zero. Eu pagava impostos caríssimos, não só a parte de odontologia, a parte de medicina também. A área de saúde não é preparada para isso. Então a Max Branco veio para o mercado hoje, justamente para você tentar pagar menos impostos, pagar realmente o que é justo e poder Perfeito. ter também uma lucratividade maior. Então, para você que não conhece, siga a gente aqui na Max Branco, vocês vão chegar. Aí vai ter visita, né? Vamos embora. Rafa é nosso cliente também já. Já sou Então, cliente. vamos chegar em Arapiraca, viu? Vamos chegar em Arapiraca. Eu fui vítima disso. Se tivesse a Max Branco, eu pago até hoje um parcelamento de imposto de Eu renda, pago cara. também, ó. Então, pessoal, Cento e tantos mil de bronca, viu? são as nossas dores que estão sendo curadas. Por erros, assim, Erros, de- às vezes, do próprio contador. Porque Exatamente. eles fazem o que querem e a gente vai deixando pra lá, né? E, E às aí- vezes nem ele tem E a conhecimento gente não mesmo. entende, né? Não Exatamente. entende. Infelizmente. E aí você pegou as dores que você tinha na clínica e conseguiu fazer isso aí, não só para você, como para outras pessoas. Isso. Daqui a 5 anos, como é que tá a tua empresa, que você acha? O que é que você vislumbra? Qual é Cara, o teu tesão nisso aí? Eu vislumbro que a gente vai estar bem, assim, colocado no mercado nacional e às vezes até, né, na Latam. Aí- A ideia é essa. a ideia é Latam que tu essa. fala o quê? os países os aqui países da Sul-Americana. Ah, que sim. é Você um quer ir conjunto. pra Latam? Não, é Latam, Latam de avião, não. Você tá fazendo Azul, parceria com azul. uma da Teolim. Esses países Todo mundo latino-americanos hoje em aqui. dia fala esse negócio de Latam. Essa as área pessoas de alinhador, chique, né? As Latam, pessoas tudo é chique. Latam. Cara, eu vislumbro que a gente tá trabalhando firme, né? Como você mesmo citou, a gente tem uma equipe, né? E cada um sabe um pouco. Ninguém cresce sozinho, né? Sim, Então claro. eu tenho o meu sócio o Andrew, tenho a minha esposa Andressa, tenho os outros professores, o Anderson ali, a galera que a gente trabalha muito
para desenvolver isso, né? Sim. Então, você com uma equipe boa, cara, Aí, cada um fazendo a sua parte, comprometido, tendo isso. né, engajado com o estudo, engajado com a literatura, porque assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Você, como ortodontista, você vai querer fazer as suas escolhas no consultório baseado em propaganda ou baseado em literatura? Sim. Né? Baseado em estudos, né? Então, a gente é baseado em artigos, baseado em resultado, né? Então, hoje a gente tem muitos casos. Até estava falando pro Rafa, né? Outro dia a gente está chegando a quase 4.000 alinhadores fabricados já, impressos. Veja né? só. Impressos. Não é pouca coisa Então não, você alinhou a prática com a teoria, né? Você está colocando isso realmente em prática, o que você aprendeu, o que você estudou. E conta com a gente pra gente divulgar. Com quando certeza, for, quando for fazer total. curso aqui, cara, Rafa tá querendo trazer, Vamos. implementar, né? Você falou bem. Quero sim. Porque ele também é um cara assim, não tô falando, não é porque ele é meu amigo não, mas é um cara que realmente pega a tecnologia, ele gosta de Eu aplicar. gosto. Né? Gosto bastante mesmo. Pra E o mim, empreender não é fácil, né? Vocês que Não, são. não, A gente que é empreendedor, às vezes, muitas vezes ficam criando uma briga, né? Entre empreendedor e funcionário e tal. Mas na verdade nenhum sobrevive sem o outro, né? Claro. Isso. E, cara, nunca ninguém olha pelo lado, né? Muitas vezes a gente arrisca tudo que a gente tem. Sim. Quando vocês me perguntaram, né? Como foi seu início? Cara, o que eu tinha, eu dei. Se aquela clínica tivesse dado errado, Sim. Nada disso teria acontecido. eu tinha perdido tudo que eu tinha. É verdade. Então, assim, essas pessoas que. Imagine se ninguém quisesse arriscar. Sim. Ia ter emprego pra quem? Para ninguém. Imagine se todo mundo tivesse. O empreendedor. Ó, você tem 1 milhão, suponho que merece você tem 1 milhão prêmio. hoje com a Selic alta. Eu vou botar 1 milhão aqui e vou ganhar 10 mil por mês. Tô arredondando, não dá isso, mas beleza. Sim, Vou sim. ganhar uns 9 mil, 8.500. Então eu não vou dar emprego a ninguém, vou ficar aqui em casa, encarar os braços cruzados Bom. e vou pegar 8.500 por mês. Pois é. Ou pego 2 milhões e 16 mil. Imagine se todo mundo pensasse assim. As pessoas iam trabalhar onde? Pois é. Por isso que Então não pode criar essa briga, cara. O empreendedor ele tem muito mérito e o funcionário também. Claro. Porque, tipo, nenhum dá pra fazer o trabalho do outro. Tipo, esse ecossistema não vive sozinho. Os dois precisam. Mas tem gente que não empreende. Tem gente que foi criado, nasceu assim. Que não é demérito cara, nenhum. E não é demérito nenhum. Pelo contrário, não me interpretem mal. Não. Não tem problema nenhum, mas ele vai ser funcionário a vida inteira porque ele quer. Sim, gosta. Porque é o que ele quer. Isso. É isso. Embora que eu digo sempre que eu acho que o futuro as pessoas vão ganhar pelo que produzem. Tá? Assim, o emprego, daquele emprego antigamente, você pegava o paletó, pendurava na cadeira e ficava ali só carimbando, isso não acredito que a inteligência artificial vai. Vai extinguir. Então nós vamos ganhar pelo que produz. Então, assim, quando eu sempre pergunto assim, ó, daqui a 5 anos, como é que você acha? Porque as coisas estão mudando. Há 5 anos atrás, você estava longe do que você faz hoje. Entendeu? Então, daqui a 5 anos lá na frente, seremos outras pessoas com outros preparos, mas a gente vai precisar agora entrar numa parte do bate-bola, porque você vai ter que ir para Maceió. Ele ainda vai entender, né? Você vai para Tem que Maceió. entender, tem que trabalhar, hein? Tem que produzir, né? Tem que produzir. Faz Rafa, parte. começa aí, Rafa, você quer o desenrolar. Doutor Alexandre, você tem alguma decepção na vida, alguma surpresa, alguma coisa que vai acontecer que você lembra assim, poxa, isso me decepcionou bastante. O vendedor da carreta do teu pai, por exemplo. Manda um abraço pro cara. Obrigado aí. Cara, mas eu acho que ele ajudou a minha vida. Sim. Porque Opa. se eu acho que eu tivesse uma vida fácil, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei, sabe? E não tenho muita coisa não, mas tenho muito orgulho do que tenho, porque zero network, honesto, nunca passei ninguém pra trás. Então, assim, talvez se eu tivesse uma vida boa, talvez eu não tivesse arriscado tudo isso. Talvez eu estivesse na minha cidade, não em demérito, porque minha cidade é uma cidade que eu amo, gosto, Claro. mas estaria ali, tipo, fazendo, enfim... Relaxado. relaxado, estacionado, cara. Então, assim, Mas tinha acho dois que ele ga- me ajudou. mas tinha pelo menos umas carretas na garagem. Mas Mas eu acho que ele me ajudou, cara. Eu é acho que a ele me ajudou. decepção que você teve. Assim. Decepção, cara. Acho que o maior da minha vida foi a perder minha mãe, né, cara? Tipo, essa não tem. Não tem nenhuma que. Isso não passa nunca, né? Isso é uma dor que Isso aí você vai ali tocando a vida, mas isso não passa nunca. De vez em quando vai voltando, dá aquela saudade. tem Depois, que se ressignificar isso tudo. Isso é assim. não foi uma época. A maior decepção da minha vida é isso, com certeza. Foi Me isso. diz uma coisa. Tu tem um sonho material, tá? As coisas, bicho, eu queria comprar aquilo, meu sonho é ter um apartamento em Paris, o que seja, um Mococa, por exemplo, enfim. Cara, assim, minha vida. Eu sou um cara muito simples. O que eu gosto um pouco é de carro, né? Tá. Que eu gosto. Um pouco não, eu gosto, né? Gosto de kart, por exemplo, né? Então, assim, o que eu queria ter, que eu não tenho, que eu quase fiz, era uma pista de kart. Pegar um sítiozinho, Sim. fazer uma pistinha de kart, ter karts lá, acho que é uma coisa que eu gostaria de ter e não consegui ter ainda. Sim. Até
tinha uma terrinha lá no interior de São Paulo que eu pretendia fazer, só que aí apareceu outras coisas, a Arapiraca, na época, pandemia foi um baque muito grande pra gente economicamente. Imagina, lógico. A gente que trabalha com educação, É, cara, uma foi travada, a pior travada que teve foi a pandemia. Todo mundo parou de estudar. É. Parou de pagar também. Para não pagar. É. Enfim, aí foi, eu acho Mas que na uma inauguração coisa que eu, dessa pista, chama a gente que eu uma Eu coisa não que eu gosto gostaria muito, de ter, não. Eu sou carro, medroso. assim, um carro melhor, um carro, tal, eu gosto de carro, Qual né? carro você gosta? Assim, mesmo que eu quero Eu gosto de ter carro. BMW, né? Eu tenho até uma, mas Sim. eu gostaria hoje, se eu tivesse financeiramente, uma melhor, né? Uma carreta tu não tem vontade. Não. Isso aí deixa pra. Isso é uma coisa que eu nunca vou ter. Não, porque se você quiser ter uma carreira, tem um amigo nosso que vende, né? Agora sim, é na devendo palavra, alguma- ele é tá na devendo palavra. alguma coisa? Não, é na palavra, não tem esse negócio de Não, é documento. tranquilo, é. Ele é Na boca, garantia, de é garantia boca. de boca. Garantia sou o Joe. Sou idiota. Ele vendeu um português lá de São Paulo que até hoje Tá esperando receber. esperando. Vai, Rafa. Algum lugar que tu quer conhecer, gostaria de conhecer, que ainda falta aí na sua lista aí. Israel. É uma época boa pra você ir, uma época boa. Em Gaza. Vai demorar um pouquinho. Pa- A faixa de Gaza seria Ali em legal. Se Gaza. tiver como dar um pulinho no Líbano e no Irã, também eu acho sensacional. Agora vá. Não sei se você volta. Vou esperar acalmar, né? Não, mas é te brincando, mas assim, tomara, vamos pedir a paz mundial. Graças a Deus. É, que vai, vai. é de uma. Eu não sei, eu não posso nem falar, porque é Eu achei um documentário recente do Brasil Paralelo, tu viu? Assista. não, é uma guerra sem sentido. Com O certeza. maior arrependimento que você tem, cara. Eita, difícil, hein? Aquele ali, putz, eu não devia ter feito isso. E eu tive, vários arrependimentos, provavelmente. Acho que é duro lembrar um, porque assim, eu não consigo lembrar um agora, cara, porque eu não fico chorando leite derramado, entendeu? Tipo, Passou. Passou, eu viro a página, não sou uma pessoa Ficar que fico... remoendo não, né? Não. Então, assim, não sei te citar um, mas certeza teve vários, cara. Sim. Tipo, a gente vai com um caminhozinho aqui, puta, não devia ter vindo, né? Mas eu não me lembro um grande agora, assim, não me lembro nenhum grande. Tranquilo. Não me lembro. Tá. Quem você admira? Aqui a gente botou ídolo, mas já mudou pra admirador. Você tá Quem vendo que você repete? tá. Esse negócio de ídolo é difícil, né? Porque ídolo, normalmente, eu e você, Ídolo pelo é que eu tô Deus, vendo, cara. é Deus. Isso que eu tô dizendo. ídolo Ídolo é é Deus. ele. Então a gente já parou de perguntar idolatria e admiração. Verdade. Cara, eu admiro muito o Ayrton Senna, cara. Sim. Por gostar de Porque você gosta de automobilismo, carro, né? Que eu gosto. E eu acho que pra ele transcendeu tudo, né, cara? Ele não foi um cara que ficou só nisso. Sim. É um cara sempre que passou a mensagem de motivação. Então eu me identifico com ele porque é um cara que nunca desistia. Então, assim, eu admiro também uma pessoa que ela não se admite estar em segundo, não tá bom, Sim. né? Isso não quer dizer que você tem que fazer tudo desonestamente pra achar, mas eu não gosto, às vezes, de um piloto que, tô em terceiro, tá bom. Pra ele não tava bom o terceiro, cara. Sempre perdi o primeiro, né? Não, tô em terceiro, tô em segundo. Não. Ele ia até o fim, cara. Mas você falou aí também, mas tem um piloto, que era rival dele, que dizia o seguinte: o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Esse é o Piquet que fala. Piquet fala, o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Então, assim, esses pilotos de Fórmula 1 são realmente, eles são a gana, você tá arriscando a vida ali, né? Eu acho que o nosso Piquet também era, mas acho que por ele ser um pouquinho mais arrogante, Ele total. um pouquinho mais briguento. dele. É a forma, não, enfim, cada um é cada um. Mas eu acho que também ele não teve muito esse carisma com Não, o brasileiro, nunca- porque ele também nunca fez muita questão também. também ele tá cagando. Exatamente. Eu acho que o Ayrton Senna, cara. Ele fala isso, Meu eu tô maior cagando pra que as pessoas pessoa saibam. que eu mais fala. admiro. Ó, se você não fosse dentista, o que tu queria ser, cara? Cara, acho que eu abriria restaurante. Sim. Eu gosto de cozinhar. Opa, E aí. como eu gosto de empreender, então só me cabe um restaurante, né? Sim. Eu não gostaria de ser um cozinheiro, vamos dizer assim. Mas isso gostaria não de é ter um restaurante. um pensamento que, se tiver um tempinho, eu vou abrir, né? Pode até ser, né? Pode até vir, mas assim, todo negócio gera muita energia, né? Sim, Então sim. é meio complicado, vamos dizer assim. Que, putz. É difícil, meu pai tem pizzaria, né? Então, tem a pizzaria lá? Ainda tem. Na cidadezinha? Ainda tem. Ai, coisa Então boa. eu sempre gostei, assim, eu teria um restaurante, por exemplo. Gostaria. Saudade. Da minha mãe. Sim. Essa é a saudade que não passa, né? Vai? Cara, Tem mais não? não. Foi muito bom, na verdade. Foi massa. Eu realmente, como eu hoje eu não tô muito na área, né?
embora eu tenha na empresa de odontologia, tendo o Rafa como parceiro, a gente sempre troca ideia, sempre troca uma coisa ou outra, ainda um ou outro paciente a gente ainda conclui, mas eu disse, pô, eu vou para um negócio que eu já não estou muito na área, mas você foi um cara que, se eu tivesse te conhecido, se eu tivesse em outra pegada, eu seria teu aluno, tranquilamente. Acho que você está trazendo uma coisa que é muito importante para quem está fazendo ortodontia, para quem quer realmente entregar resultados. É brasileiro, né? É aqui, você agora para mim já é nordestino, então a gente dá uma puxadinha. Nordestino. Sem xenofobismo, né? Não. Zero. Mas eu fico muito admirado com o que você faz. Tenho certeza que o que você está fazendo vai dar certo. Isso aí, bicho, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida. Tá no caminho certo. A gente viu o teu brilho no olhar. Honestidade. Tem dois momentos que eu senti uma emoção pesada. Quando você fala da sua mãe e quando você fala do seu projeto. Então, sim, não tem como dar errado. Do amor que ele tem pelo trabalho. Isso pelo trabalho demais, é fundamental. Então, eu fico muito feliz. Rafa? Felicíssimo. Desejo muito sucesso, Alexandre. Que você tenha sucesso total, tanto na parte empreendedora sua, como também nessa parte sua de atendimento mesmo, né? E que venha logo para Recife, né? E que venha logo para Recife. Venha logo, com certeza. Pra gente fazer cursos aqui. Isso. Recife, eu acho que tá de braço aberto para ele. Totalmente. Tá, não? Recife e Mococa. Mococa. Mas foi um prazer, viu? O prazer foi meu, cara. Foi muito bom estar aqui, né? Com duas pessoas muito bacanas. Fico muito feliz pelo convite, de verdade, né? Poder falar um pouquinho aqui pro pessoal de Recife e com certeza esse podcast está cada vez mais conquistando, né? Hoje a informação é muito rápida, né? Isso aí, daqui a pouco, Brasil, fora do Brasil, né? E fico feliz de estar participando, cara, de verdade, né? Obrigado mesmo pelo convite. E espero ter contribuído um pouco, espero não ter falado muito técnico, porque assim, não tenho... A minha vida é essa, cara, a minha vida é essa, então, enfim, a gente vive isso todos os dias. Né? Desculpa aí pra galera que não é da odontologia, mas acho que tudo é válido. Então, o saber não ocupa espaço, né? Sim, aquela coisa, o saber não ocupa espaço. E obrigado mesmo, cara. Conseguiu fazer de uma maneira... Deus quiser, estamos chegando por aqui também. Boa viagem, viu, cara? Obrigado, viu, hoje gente? Você vai pra Maceió hoje? Tô chegando lá. Então... Meus pacientes estão esperando lá à tarde. Né? Pessoal, foi mais um episódio, né, Rafa? De número... Nem sei. 13. 13, é? 13? Ixi, esse número aí não é carregado. Esse número é mau. Vamos lá, mas mais um episódio. Um episódio aqui do podcast Seja Leco, diretamente aqui dos estúdios Chico Branco. Contaremos com a sua presença nos próximos. Um abraço.